seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal de autoconhecimento e despertar. Não esqueça de se inscrever no canal para receber os conteúdos constantes e de compartilhar com alguém que pode estar precisando. Hoje eu estou aqui para falar de um livro que foi muito importante no meu caminho de despertar. É um dos livros que eu mais indico para quem está entrando nessa área de autoconhecimento. Faz muita diferença na vida se você coloca ele realmente na sua vida, no seu viver, no seu dia a dia. E é os 4 compromissos. Ele foi escrito por Dom Miguel Ruiz, que é neto de um curandeiro mexicano. Ele vem de família de curandeiros, mas o que aconteceu? Os toltecas eram cientistas, homens de sabedoria espiritual, homens e mulheres de sabedoria espiritual, que viviam em Teotihuacan, no México. Olha que coisa, já estive 3 vezes lá e estou retornando novamente. Com certeza estarei em Teotihuacan, na cidade onde tem a pirâmide do Sol e da Lua. E essa filosofia de vida era guardada por eles, e quando aconteceu a invasão dos espanhóis, eles travaram, eles não queriam passar esse conhecimento. E aí teve uma profecia que em algum momento sentiria-se a necessidade dessa verdade vir à tona novamente. E aí é quando Dom Miguel Ruiz recebe esse chamado e escreve o livro para trazer para toda a sociedade essa coisa linda, esses ensinamentos tão profundos da filosofia tolteca. Ele começa falando sobre a domesticação e sonho do planeta. Ele diz que os pais criam os filhos como animais, adestrando, que quando você faz alguma coisa errada você é punido e quando você faz alguma coisa boa você tem uma recompensa. E com isso você vai tirando a essência dessas crianças, que passam a viver com máscaras, que passam a se tornar outras pessoas porque têm a necessidade de estar sempre agradando. E assim a gente se torna a cópia das crenças dos nossos pais, da sociedade e da religião. E ele fala que a domesticação é tão forte que chega um momento que a gente se torna nosso próprio treinador, que a gente se pune quando a gente faz algo errado e se recompensa quando faz algo certo. Ele diz que a sociedade humana é um lugar difícil de se viver, pois ela é regida pelo medo, que é a mesma coisa que o inferno das religiões, pois domina o medo, o sofrimento, a dor, tudo que é negativo. E pior, que o maior medo do ser humano é a vida, que é o medo profundo dele expressar a sua verdade sem se importar com as expectativas alheias. E aí, para você viver uma vida diferente de tudo isso, ele traz os 4 compromissos, que o primeiro é: seja impecável com a sua palavra. Vocês têm noção do poder da palavra? Do quanto a gente consegue destruir apenas com... Ele fala de Hitler, das sementinhas que ele plantou com as palavras dele de ódio, de toda a destruição que ele causou com palavras. Então ele diz que a palavra tem 2 gumes, não, uma faca de 2 gumes. Você pode tanto plantar os sonhos lindos na sua vida e de todo mundo, quanto destruir tudo. Ele diz que todo ser humano é um mágico e tem o poder de encantar com a sua palavra. Que quando você dá a sua opinião sobre tudo na vida de outra pessoa, você tem o poder de destruir muitas vezes a vida daquela pessoa, que é feitiço lançado. Que quando você diz para uma pessoa, por exemplo, que parece que ela está com câncer e que ela pode ter a capacidade de desenvolver aquele câncer em 1 ano, se acreditar naquela sua palavra. E ele ainda fala que a sua opinião é um veneno, porque deriva das suas crenças, de como você foi criado, e que nada mais é do que a necessidade de estar certo que o ego necessita. E durante a nossa domesticação, nossa família deu muitas opiniões pra gente. Isso foi sobre a gente, isso foi uma forma de encantamento. E a gente vive constantemente com medo ainda do que nos foi dito lá na infância. E aí ele diz que a verdade é a parte mais importante de ser impecável com a sua palavra. E que fofocar é a mesma coisa que magia negra. Então esse é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre e feliz. Ele fala para a gente usar a palavra como magia branca, para espalhar amor, sabedoria, para se autoafirmar tudo que você quer, o quão lindo você é. O segundo compromisso é: não leve nada para o lado pessoal. Sabe aquilo de que quando te xingam, quando falam algumas verdades e muitas vezes não é sobre você, é sobre a pessoa mesmo que ela está falando? É isso. É de acordo com a domesticação dela, de acordo com as crenças dela, ela joga aquele todo emocional em você, mas não tem a ver com você. Mas se você absorve sendo para você, aquilo vira veneno. Então, quando alguém fala que você engordou, por exemplo,
A pessoa está apenas querendo captar a sua atenção e te envenenar. Aquilo não é sobre você. Ele diz que são os feiticeiros de palavras. E se você se ofende, você tem necessidade de debater sobre aquilo, porque a gente quer sempre estar certo. Então ele diz que é para você não se preocupar com a opinião alheia, porque você sabe o que você é, a gente sabe o que a gente é. A gente não precisa, ele diz que quando você vive plenamente, né, não precisa da opinião alheia, também entra nisso de não importa o que você vai falar. Eu sei o que eu sou. A sua opinião não importa para mim, porque ela é de acordo com as suas crenças. E aí ele fala das vozes que às vezes você escuta na sua mente. Que ele fala que na Índia, por exemplo, são chamados de deuses e que você pode escutá-las ou não. Acho que é um problema quando milhares de partes da sua mente começam a falar ao mesmo tempo, que são compromissos que você foi fazendo durante a vida e nem sempre eles são compatíveis. Então gera uma guerra interna, que muitas vezes por isso que o ser humano não sabe para onde ir. Fica confuso, porque são muitos lados diferentes e seu querendo coisas diferentes em guerra. E que então a prática do segundo compromisso vai romper com 75% das obrigações que te deixavam nesse lugar. A meu ver, por quê? Quando você não se importa com a opinião alheia e tudo aquilo que você traz na sua mente, desses compromissos que ele fala que você está levando ao longo da vida, quando você não se importa mais com aquilo, por que eu tenho esse compromisso? Porque essa pessoa me deu opinião lá atrás, eu acabei nesse lugar, porque a sociedade acha isso. Quando você rompe com esses padrões, você começa a ficar em paz. Aí a gente chega ao terceiro compromisso, que é não tire conclusões. Ele diz que todo drama e tristeza da sua vida acontece porque você tira conclusões e leva para o lado pessoal. Ele dá o exemplo de um casal, né? Que a gente sempre acha que o outro tem a obrigação de saber o que a gente quer. E se ele não fez aquilo, a gente fica com raiva, quer brigar, sendo que por que a gente acredita que ele tem que saber o que a gente quer e aí a gente tem certeza que ele sabe e que ele não fez o que... É uma confusão tremenda, porque simplesmente a gente tem medo de perguntar, a gente não conversa e aí a gente começa a fofocar conclusões que a gente tira de coisas que a gente nem perguntou para a pessoa. E ele diz que a fofoca é o sonho do inferno, né? Ele condena muito a fofoca. Então tudo isso é baseado ao fato de que a gente tira a conclusão de coisas que não foram ditas pelas pessoas. Simplesmente a gente acha e acredita que aquilo é verdade. O quarto compromisso é o dê sempre o melhor de si. Ele começa falando sobre o autocuidado, de que tomar banho é um ritual, se alimentar e curar o seu corpo. Ele fala desses rituais com as imagens de Deus na Índia também, que eles banham e alimentam, né? Aquelas oferendas todas são o alimento aos deuses indianos. Ele fala que quando você está cuidando do seu corpo dessa forma, você está plantando sementes que depois vão germinar e virar amor, que é esse honrar o seu corpo, cuidar. Inclusive tem relação, né, com o meu trabalho, com o despertar do feminino, com a cura pela natureza, que é isso que eu sinto na minha vida, que quando eu comecei a honrar o meu corpo, a respeitá-lo, fazendo o melhor para ele, não poluindo e, né, por exemplo, estamos silicone nos seios, né, que é outra coisa que eu falo muito sobre meus implantes de silicone. Quando eu passei a não fazer mais isso, a não agredir mais o meu corpo e sim honrar, a minha vida começou a mudar totalmente. E aí ele fala que a melhor forma de você dizer Deus, amo você, é vivendo o aqui e agora, sem passado e sem futuro. Muita gente, né, gente? Muitos gurus, muitas pessoas sábias falando essa mesma coisa. Ele fala de como as pessoas estão equivocadas, trabalhando 5 dias por semana e chegando no final de semana, enchendo a cara, ficando bêbado para aliviar aquela semana, porque ela passou aqueles 5 dias fazendo e vivendo uma vida que ela não quer, que ela não ama. Por isso essa necessidade de no final de semana se anestesiar. Se você estivesse tendo uma vida plena, você não precisava disso. Ele critica quem passa a vida inteira meditando, aquelas pessoas que meditam 20 horas por dia, porque ele diz que a gente não está aqui, que a nossa evolução não é para isso, que a gente precisa viver, precisa ser feliz, precisa dar valor a essa vida que a gente tem, aproveitá-la. E aí ele fala das crianças, o quanto as crianças são livres, aproveitam, se divertem. Ele fala que a gente está realmente em comunhão assim com a gente quando a gente está se divertindo assim, e que as crianças também não veem passado nem futuro. Todo mundo sabe, né? A criança só vive aquele agora. A criança só vê aquilo, aquela brincadeira, aquela vida naquele momento. Eles não ficam sofrendo nem pelo antes, nem pelo depois.
elas estão dando o melhor de si a todo momento e elas estão libertas. E aí ele fala que ser tolteca é uma forma de viver, onde não existem líderes, não existem mestres, cada um é seu próprio mestre, cada um tem a sua sabedoria. E eles acreditam que todos os seres domesticados estão doentes, porque a gente, né, no caso, também um pouco, temos um parasita que consome a nossa mente, o nosso cérebro, e ele se alimenta das nossas emoções negativas, principalmente do medo. E por isso, nas tradições xamanistas de toda a América, as pessoas se denominam guerreiro, porque elas estão em guerra contra esses parasitas. Guerreiro é aquele que se rebela contra a invasão dos parasitas. E os parasitas é como se fosse um monstro de 1000 cabeças. Cada cabeça dessa é um medo que você tem. Quando você consegue se libertar de algum medo da sua vida, você fica um pouco mais livre. E se você aprende a controlar as suas emoções que derivam do medo, você acaba matando os parasitas de fome. Para se transformar, você precisa saber quais compromissos você quer mudar. Que crenças autolimitantes você tem ainda e que te deixam nesse lugar de infelicidade. Os 4 compromissos servem para te ajudar nessa transformação. Para você chegar no deserto da sua alma, ficar face a face com seus demônios e aí conseguir transformá-los. E aí eles viram anjos. Exemplo de uma quebra de compromisso, que é uma menina novinha que todo mundo falava que ela cantava muito mal. Até que um dia ela resolveu cantar sozinha e se imagina com o mundo batendo palmas, todo mundo falando para ela quanto ela canta bem, e ela começa a quebrar esse compromisso. A repetição faz o mestre. Isso aconteceu um pouco comigo. Eu cresci com todo mundo me dizendo que eu cantava muito mal. Até que eu me vi com um tambor xamânico, que eu precisava pro meu trabalho, queria, né, sentia no meu coração que eu tinha que cantar as músicas do Sagrado Feminino para empoderar essas mulheres, para chegar a esse amor. Eu comecei a cantar. Independente de se eu cantava mal, não importava. A voz saía do meu coração. E há não muito tempo atrás minha mãe falou: nossa filha, você melhorou muito. E foi isso. Eu fiquei insistindo naquilo até que eu rompesse aquele compromisso da minha vida. E aí ele diz que a gente precisa perdoar todo mundo que fez mal pra gente. Não que a pessoa mereça, às vezes ela não vai merecer, mas porque o esquecimento, perdoar e esquecer é a única forma de cura. Então que a gente tem que perdoar pais, irmãos, todo mundo pra gente se libertar, sair desse caminho de vítima, de rejeição e deixar nascer o amor dentro da gente. O guerreiro possui controle não sobre o outro, mas sobre as suas próprias emoções. Então ele não se descontrola, ele é impecável com a palavra, então ele não sai por aí falando coisas que ele não gostaria para depois se arrepender. Ele fala as coisas no momento certo, sem ofender, sem magoar, amorosamente. E aí ele fala que a forma final de obter liberdade é aceitar a morte como professora. Mais uma vez, viver agora, viver o momento, dizer o quanto você ama sua família, que você não possui nada, que a sua casa, seus filhos, seu marido, tudo é emprestado pelo anjo da morte, que ele te dá por aquele tempo, mas ele também pode tirar a qualquer momento. Então você precisa valorizar todos os momentos que você tem com aquilo e aceitar quando é a hora de não ter mais. E aí chegamos ao capítulo final, que chama O Novo Sonho. Ele diz que se você tem permissão para sonhar o céu ou o inferno, por que não sonhar o céu? Por que não usar tudo que você tem de imaginação, das suas emoções, do seu poder pessoal para criar o céu para você? Para viver amorosamente, para viver sem julgar os outros, para viver feliz com o que você é, com o que você tem, plena de que você não se importa com o que os outros vão dizer. Você vive a sua verdade, a sua essência. Você vive aproveitando a vida, você não tem medo de expressar os seus sonhos, você sabe exatamente o que quer e quando quer e coloca todas as suas emoções, todas as suas habilidades, todos esses 4 compromissos para te guiar nessa realização do sonho do céu. E essa nova forma de viver é possível. Ele diz que Moisés chamou de terra prometida, Jesus chamou de céu, Buda chamou de nirvana e os toltecas chamam de um novo sonho. E terminando, ele diz que a única razão para você ser feliz é porque você escolheu ser feliz. Que você às vezes não pode fugir do destino, mas você escolhe o que você faz com ele. Você ama ou você sofre? Você aceita ou você se torna rebelde sobre isso? Você pode escolher o tempo todo viver nesse céu.
E é o que eu tenho escolhido cada vez mais na minha vida, com todas essas ferramentas de conseguir estar nesse lugar. Não é fácil, a gente cai muitas vezes no caminho, né? A gente percorre esse caminho da evolução e é normal, Prem-Baba fala muito disso, é normal que a gente tenha uma queda, mas depois a gente sobe de novo. É não esquecer, é batalhar por esse sonho do céu constantemente. Gratidão, não esquece de compartilhar com mais pessoas para que a gente viva cada vez mais o céu e menos o inferno nessa terra. Não esquece também de se inscrever no canal, de assistir esse vídeo que está sendo indicado aqui e nos vemos em breve.